Eu moro numa ocupação próximo da Cracolândia. Mora 8 pessoas, a gente não tem cama, a gente só dorme em colchão. A minha preocupação, eu falo para meus filhos direto, é a fome. Porque assim, eu prefiro alimentar eles do que eu. Doar é fazer o bem de forma que a gente construa um país e um mundo melhor. Doar vem muito da gente identificar os nossos privilégios, identificar as ferramentas que a gente tem à nossa mão e colocá-los à disposição da sociedade. Dar para o outro aquilo que você daria para si. Acreditar de que algo pode ser mudado a partir de um indivíduo. O que é doar? Essa é uma pergunta realmente bem interessante. É quando você está dando uma coisa sua que é muito valiosa. Colocar em circulação o que a gente tem de melhor. It is a very strong tool that individuals, corporations, foundations, entire societies can use to make a difference on most any topic that needs assistance or support. Às vezes a gente olha para os desafios do mundo e a gente se apequena, como se a gente fosse muito pequeno para conseguir resolver, e como se o que a gente tem a oferecer é insignificante, tamanha a complexidade das coisas. E o que eu aprendi doando e estudando sobre doação é que não é. É o espírito da colaboração, é o pouco que cada um de nós tem, ou tanto, melhor dizendo, que cada um de nós tem, que faz a importância e a pluralidade de sujeitos, né? A pluralidade, então os que doam e os que executam e os que trazem inteligência para a ação dos que executam, é essa pluralidade que é importante. No Brasil, de forma mais organizada, as organizações que receberam a doação são conhecidas como as Santas Casas. São as ONGs mais antigas do país. Isso começou lá o reinado dos portugueses. Eles tinham uma visão de caridade e que fez com que aqui no Brasil, num primeiro momento, toda a área de educação e toda a área de saúde fosse entregue para os jesuítas trabalharem. A verdadeira filantropia nacional começa a ganhar músculo no início dos anos 90. Esse boom fez com que, em determinado momento, a gente começasse a organizar o setor. Foi quando a gente pôde ajudar o ethos, falar da responsabilidade social empresarial. Foi quando a gente começou a pensar em criar um GIF, que é a associação, vamos dizer assim, maior dos doadores nossos. Começamos a trabalhar a Associação Brasileira de Captadores de Recurso, e com isso você foi dando volume, vamos dizer assim, para um ecossistema filantrópico. E o GIF e outras organizações, consultores, etc., fazem um grande esforço nos últimos 25, 30 anos para gerar uma consciência de que existe um lugar também para uma doação que eles chamam de mais estratégica, né? Uma doação que busca endereçar causas. Porque a gente ainda, né, tem, especialmente no Brasil, muitas vezes uma visão paliativa da doação, né? Uma visão muito mais de ajuda emergencial do que de um ato de cidadania, né? De uma construção coletiva, de algo mais estrutural. E eu acho que na hora que a gente olha para a doação e entende o poder dela para todos os lados, a gente realmente começa a migrar, né, desse universo paliativo para esse universo cidadão. Parece que tem uma evolução aí que vai do lugar, do olhar de uma cultura assistencialista e começa a fazer essa diferenciação entre um doar que olha para a causa e um doar que continua sendo assistencial, porque é importante, porque a gente está falando de vidas, né, e não dá para só fazer um planejamento de longo prazo se tem gente morrendo e passando fome, e a gente vai caminhando com essas duas coisas, certo?
hoje o voluntariado tem muito esse olhar de algo que eu faço, que tem sentido na minha vida, que está alinhado aos meus valores e propósitos, e algo que não só atende uma demanda emergencial, mas mais que isso, fornece os instrumentos, colabora e busca soluções para situações que geram ou a desigualdade ou as injustiças sociais. Tempo é algo muito valioso, e o meu tempo, quando eu me disponho a fazer algo que tem a ver com o meu talento, com aquilo que eu quero aprender, e ao mesmo tempo eu estou causando impacto, isso para mim tem muita relação com o que eu enxergo de doação. Em outros casos, por exemplo, a grande ferramenta é o conhecimento, né, a informação. Então, doar para mim é exatamente isso, é a gente conseguir identificar essas ferramentas e ter a sabedoria, ter o desejo, a vontade de colocá-las a favor do outro. A cultura de doação de um país, ela expressa a capacidade da sociedade civil de se organizar e resolver seus próprios problemas. In the United States, last year, over $449 billion were contributed to charitable organizations from individuals, foundations, and corporations. Very large amounts of money are donated in Canada to Canadian charities and outside of Canada as well. O brasileiro doa um volume pequeno em relação a outros países. Então, quando olhamos para o Brasil, temos um número de 0,2% do produto interno bruto em volumes doados. Quando olhamos para a Inglaterra, estamos falando de meio, ou seja, 2,5 vezes a mais, e quando olhamos para os Estados Unidos, esse número chega a 1,4, 1,5, ou seja, 7 vezes o que doa o brasileiro. Vale também mencionar que o brasileiro mais carente, aquele que detém menos recurso, ele doa muito mais em relação à sua renda do que o brasileiro mais rico, aquele que detém mais recursos. Uma pesquisa realizada pela Folha, pelo Datafolha, no ano de 2020, mostrou que 96% dos brasileiros querem ser mais solidários, porém, só 27% se envolve em ações coletivas organizadas. Nós precisamos que essas pesquisas, que esses estudos se reproduzam, se consolidem, para entender cada vez melhor o comportamento de quem doa. Mas eu acredito, de fato, que nós vamos observar nas próximas edições um número e um volume maior de doações de pessoas para causas em todo o nosso país. A transparência tem que ser obsessão. Transparência é você ter uma governança ajustada, é você ter processos bem definidos, é você olhar para dentro da sua organização e entender que você está agindo da forma mais correta e mais justa possível com os seus colaboradores, com os seus doadores, enfim. O doador espera que a organização dê um relatório, ou seja, dê uma resposta sobre o uso desse recurso. Fazendo com que as pessoas percebam como o recurso que elas doam está, de fato, contribuindo para que aquela organização gere impacto e faça a diferença. Algumas organizações perguntam, mas eu publico meu balanço. E eu respondo, você sabe ler um balanço? Porque nem todas as pessoas conseguem entender as informações que estão num relatório de auditoria, num relatório contábil. Então, é importante que a organização gaste um tempo com a área de comunicação para criar relatórios de fácil acesso, de fácil compreensão para esse relacionamento com o doador. Isso independente do setor, do segmento de atuação dessa organização. Isso é fundamental. E mais, na transparência, você nunca tem um vidro que funcione para os dois lados, se você querer de um lado blindar e não deixar o outro te ver, mas você vê o outro. Isso não é transparência, isso é meia transparência só para o interesse meu. Uma real transparência é o vidro ser visível do doador para o receptor e do receptor para o doador. Então, à medida que a gente leva a discussão de transparência para um campo mais estrutural, né, para um
uma visão mais ampla do tema, certamente o benefício de você construir um terceiro setor mais forte, né, com mais credibilidade, vai impactar diretamente no volume de pessoas que estão doando. Nós temos muitos desafios no Brasil quando a gente fala em promover a doação. O primeiro é do próprio conceito de doar. É muito comum a gente observar pessoas achando que doar é errado, doar para ONGs não é o correto, que doar faz com que a organização se torne independente. E, na verdade, a doação é algo que torna as ONGs independentes, financeiramente sustentáveis. É muito melhor depender de quem doa para mim do que depender de recurso público, ou de uma venda, ou de um serviço. Então nós temos que ressignificar a doação como algo que seja valoroso, como algo que seja bom e bem de ser feito. Acredito que nós temos aí um caminho muito grande para trilhar no Brasil, no sentido de estabelecer de fato uma cultura de doação. E eu acredito que é algo que a gente tem trabalhado agora, mas para colher os frutos nas próximas gerações. Se nós queremos ver um Brasil melhor em termos de educação, em termos de política, em termos de saúde, que são necessidades básicas que hoje estão sendo tão deixado de lado, né? E a gente tem visto aí o quanto que tem sido violado o direito tão básico. Se nós queremos essa mudança, é através de uma cultura de doação. O que eu tenho pensado a respeito, assim, o que eu tenho estudado e me interessa muito, além da própria ideia de continuar doando, estimulando, porque a gente redistribui quando doa, né? Eu sou super favorável a que os bilionários doem na linha milionária deles, né? Tipo, então, o Giving Pledge, que é o assunto lá do Bill Gates, ou seja, que em vida eles tomem a decisão de doarem pelo menos metade das suas fortunas, que eu acho que isso é muito bacana, sou super favorável ao Bill Gates, que ele estimula eles a fazerem isso, assim como os pequenos e as pessoas comuns, como nós, que doemos muito, porque a gente está redistribuindo de forma sementinha, mas fazendo de uma coisa bacana, né? Já ajudando. Isso faz toda a diferença. Então, o fato de eu ter vai fazer com que eu me sinta mais responsável em fazer algo em prol do outro, e não algo somente para mim. Então, acho que é isso que nós precisamos mudar na nossa sociedade. Sair dessa cultura de egoísta, egocêntrica e muitas vezes até tirana e começar a olhar um pouco mais para o lado e para a necessidade do outro. Que começou um grupo de 5 pessoas, hoje em dia é um grupo de mais de 200 pessoas, as organizações mais importantes do campo. Acho que a perspectiva para o movimento por uma cultura de doação nos próximos anos é crescer bastante em termos de impacto, de incidência, né? de realmente de contribuição para que a gente possa ter uma cultura de doação cada vez mais desenvolvida no Brasil. Porque na medida que a gente faz entender que doar não é só apoiar o outro, mas é se ajudar, né, é se apoiar e é construir, né, um ideal coletivo de felicidade, de solidariedade, de generosidade, isso muda muito a nossa maneira de se enxergar como sociedade. A ideia das diretrizes é que cada organização que se interesse em investigar e atuar no campo da cultura de doação possa ir lá, olhar o que tem e identificar o que faz e o que ainda quer fazer, né? É para ser livremente usado. Está no nosso site, doar.org.br, e que tem 5 principais diretrizes e nessas diretrizes diversas recomendações. Então, a primeira é educar para a cultura de doação. A segunda é narrativas, então o que a gente fala no campo da doação. A terceira é a doação ficar mais fácil, então facilitar os processos de doação. Depois a quarta é fortalecimento das organizações da sociedade civil. E a última é o fortalecimento do próprio ecossistema, que é onde o movimento se encaixa e outras organizações também. A grande maioria das pessoas
doam para uma sensação de pertencimento. Então a gente doa, eu dou para o Greenpeace, porque consciente ou inconscientemente, eu quero fazer parte desse grupo de ambientalistas, dessas pessoas que querem uma mudança de mundo. Eu quero sinalizar publicamente ou não que eu estou atento às questões da mudança climática. E talvez muitas pessoas não tenham essa consciência do doar por falta de informação, né? Por falta de alguém, né, aproximar e colocar a necessidade, a importância de ajudar alguém. No curto prazo, a doação atua para proporcionar que quem esteja trabalhando com impacto social, com impacto ambiental, tenha capacidade de fazer a diferença. No médio prazo, no longo prazo, a permanência e a continuidade da doação garante que todas as causas que são importantes que existam tenham recursos para que sejam defendidas e tenham continuidade. A gente arrecada de todos os meios possíveis. Então, a gente tem trabalhos que a gente faz com o próprio governo para buscar recursos alternativos que possam suprir a nossa necessidade de custeio do dia a dia. A gente busca muitos recursos com empresas, mas um dos principais pilares dessa doação, que representa praticamente 1/3, quando a gente fala de 110 milhões, eu estou falando de 60 milhões, é um exército de pessoas físicas que doam mensalmente para a gente, e que tem feito toda a diferença para manter a nossa estrutura e manter o nosso hospital. Nós tivemos alguns desafios, obviamente, regionais. Nós criamos uma campanha de crowdfunding para ajudar famílias de 2 bairros que nós selecionamos em Sorocaba. E nós conseguimos cumprir em 40 dias, cumprimos a meta, conseguimos arrecadar mais de 50 mil reais para apoiar famílias durante 6 meses com cestas básicas, com cobertores na época, com máscaras, né, com itens de higiene. E a intenção era ajudar pontualmente essas famílias nesse momento tão crítico. Eu acredito que a partir do momento que você faz uma doação para uma causa, você está disposto a querer que aquela causa siga adiante, né? Eu sou muito a favor de que a gente tenha que valorizar o nível local. Eu acho que cada comunidade tem sua história, tem seus problemas e tem seus líderes. E eu normalmente tendo a pensar que é mais fácil a gente ajudar a comunidade a descobrir quais são as suas causas principais para a gente poder fazer um investimento. E não eu achar que o problema é educação, meio ambiente, agricultura, sei lá. Eu acho que é muito importante saber escutar a comunidade. Tem saberes que são muito locais e que, às vezes, quem é o detentor do recurso não é o detentor da melhor forma de endereçar o problema que o detentor do recurso, doador, está querendo endereçar, né? Eu, indígena aqui no meu território, sei melhor do que ninguém as problemáticas que a gente está vivendo aqui, que o meu povo está vivendo aqui. Então, se um doador, por exemplo, quer fazer uma doação para cá no território, ele pode fazer primeiro essa conversa inicial, né, de escutar a gente, de saber o que está acontecendo, porque é muito fácil você destinar dinheiro, quero doar um dinheiro para a Amazônia, porque eu quero ajudar os povos da Amazônia. Sim, mas você sabe exatamente o que você quer ajudar? Qual é o povo que você quer ajudar? O que aquele povo precisa? Quais são as problemáticas que o povo enfrenta? Então, eu acho que é mais escuta, praticar mesmo, ver através dos olhos de quem mora ali, sabe? De fazer o bem para enfrentamentos do povo que está ali fazendo a linha de frente mesmo. Esses modelos de atuação territoriais, eles têm um poder de ter um impacto muito positivo no curto prazo. As grandes transformações levam tempo. Não tem como você querer mudar comportamento de pessoas, de grupos ou de comunidades. Isso leva tempo.
Então, o filântropo, quando ele se transforma no investidor social, ele tem a necessidade de colocar um tempo mais longo. No longo prazo, eu não tenho dúvida que o terceiro setor, o setor filantrópico, ele pode ser o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento do governo. Ele pode criar soluções e testar soluções de uma forma muito mais ágil e efetiva para criar políticas públicas. E a gente tem vários exemplos, né? O exemplo da Zilda Arce, com a questão da desnutrição no país, o impacto que a organização que ela liderava teve nessa temática e que isso foi depois adotado como política pública por vários governos. Temos iniciativas na área de educação muito interessantes, de soluções que foram criadas no ambiente filantrópico e depois levado para o poder público e se transformado em política pública. Então, eu acredito que no curto prazo as organizações têm condições de endereçar problemas mais urgentes em territórios ou grupos prioritários, e no médio prazo, no longo prazo, trazer soluções que podem realmente impactar as políticas públicas do país, do governo, e isso sim vai ter um impacto em larga escala. O Brasil é um país que não tem regimes diferenciados, né, para doação. A gente coloca tudo na mesma cesta, né, com transmissão de bens, enfim. Além disso, existem restrições e barreiras jurídicas que atrapalham também a doação. Por exemplo, no Brasil, nós não temos uma legislação adequada de incentivos fiscais. Existem algumas poucas leis para algumas causas específicas, mas que deixam de fora a grande maioria do setor. Se eu quero doar para o meio ambiente, porque essa é a minha causa, eu não tenho acesso a incentivo fiscal. Se eu quero doar para mobilidade urbana, eu não tenho acesso a incentivo fiscal. As leis são complexas, são burocráticas e tiram do doador a decisão sobre qual causa doar. Por exemplo, as leis de incentivo só valem para quem preenche a declaração do imposto de renda no formato completo, que é uma parcela menor da população, pequena da população. Outra questão é o incentivo fiscal para empresas, que é um incentivo melhor do que o para pessoa física, ele só serve para as empresas que fazem declaração pelo lucro real, que também é uma parcela pequena do número total de empresas do país. Então, as médias empresas e as pequenas não têm nenhum incentivo fiscal para fazer doação ou fazer a prática filantrópica. Além disso, para as pessoas físicas, para os indivíduos, nós temos o ITCMD, que se aplica à herança. Esse mesmo imposto, ele se aplica às doações a partir de um certo valor. Então a gente tem que acabar com esse imposto também e promover, não taxar as doações filantrópicas, as doações com impacto social. Government also plays a very important role in either providing tax deduction, an incentive to giving, which study after study has shown that people who are able to receive some sort of tax relief for giving will give more money to charitable causes if they're able to do that. Nosso nível de maturidade no que diz respeito à cultura de doação, né, e ao desenvolvimento do setor da filantropia e tal, a gente está num nível de maturidade de desenvolvimento que a gente precisa não ter um imposto que atrapalhe a doação, né, e a gente precisa conseguir fortalecer, né, e ampliar aquilo que a gente já tem, né. Tivemos um avanço importante em 2019 com a aprovação da Lei 13.800, que instituiu um marco regulatório para os fundos patrimoniais filantrópicos. O que são esses fundos? São os chamados endowments, né, na língua inglesa, e são estruturas que abrigam um volume financeiro grande para sustentar a atividade de uma organização ou uma causa. Então, a gente tem desafios enormes, a gente vê avanços nessa agenda no Brasil já. Agora, sem dúvida nenhuma, os entraves ainda são muito grandes e desestimulam muito, né, que a gente possa decolar uma cultura de doação mais fortalecida no Brasil. It's here. The day we've all been waiting for. The day we unite.
to do a little more than we've done before. Each act is small on its own, but together we create a tidal wave of joy, of healing, of hope. So, what makes December 1st different from any other day? You. Join the world's largest generosity movement every day. My wife and I had just had our first child, and we were thinking about the end of the year, and there was Black Friday, which is a big retail day, and there was Cyber Monday, and the thought was, what about Giving Tuesday? And that's how the idea began. And I work at the 92nd Street Y, which is a community center in New York, and we spend all of our time thinking about how do you build communities in meaningful ways? How do you connect people? And so Giving Tuesday was born in that spirit. Giving Tuesday is a day for fundraising. It's a day for nonprofits to tell their stories and raise money, but it is also so much more than that. Giving Tuesday is now a global giving movement. It's present in almost every country on earth, and it is growing communities of generosity from tiny towns to churches to schools to entire countries and far beyond. One of our earliest and favorite partners is Brazil's movement Dia de Doar. A gente viu essa celebração lá nos Estados Unidos do Giving Tuesday e falou por que no Brasil não podemos fazer uma campanha nossa com o mesmo espírito de promover a generosidade. E aí surgiu, já em 2013, um ano depois, o Dia de Doar. Primeiro surgiu sem alinhamento com os Estados Unidos, numa data diferente da data americana, mas já em 2014 a gente passou a fazer parte dessa rede, representados pela BCR, pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O Brasil passou a fazer parte da rede global de campanhas do Dia de Doar, de campanhas do Giving Tuesday. E desde 2014, então, todos os anos, na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças, o Brasil celebra o Dia de Doar. Na verdade, todo dia é Dia de Doar. Todo dia é dia de promover a solidariedade. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. Acesse o site diadedoar.org.br e veja como participar. Todas as organizações da sociedade civil agradecem. Quem tem coração, doa. Quem doa, transforma. To say that the future belongs to young people is an understatement. And we all owe it to ourselves and to future generations to do an even better job at training young people, providing opportunities for young people to give of themselves and to see the value of giving, see the change that their giving and their volunteerism can make in their own communities and in communities that they care about around the world. Defendo muito que a doação tem que começar nas escolas, né? Tem que ser uma cultura desde cedo. A gente tem que educar os nossos filhos a se tornarem doadores, porque aí sim entra o conhecimento, aí sim entra, né, efetivamente esse olhar empático, esse olhar coletivo que vira chave na cabeça da gente se tornar doador. Então esse é o prêmio Dia de Doar Kids Escolas. O projeto piloto não só está funcionando muito bem, como a perspectiva é que ele se amplie para cidades e estados, para que a gente possa mensurar, né, fazer um acompanhamento e mensurar como levar conteúdo a partir da escola pode mudar a perspectiva de toda uma sociedade em termos sociais, em termos culturais, em termos econômicos, a partir da gentileza e da generosidade. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. Criança ajuda criança no Dia de Doar Kids. Mas o que é o Dia de Doar Kids? Esse dia maravilhoso em que a gente pratica nossa caridade, gratidão e gentileza, doando para projetos maravilhosos que vão fazer diferenças no mundo. Oi, eu sou a Maria Clara, tenho 10 anos e estudo na escola Convívio. E também ajudar na campanha Dia de Doar Kids. Doe com o coração. Quando o Dia de Doar Kids surgiu, a nossa visão estava muito alinhada a ter uma ativação do público infantil no próprio Dia de Doar. E foi então que a gente percebeu que isso era muito bom, por outro lado era muito pouco, porque para falar com as crianças,
O processo tem que ser contínuo, logo todo dia precisa ser dia de doar. É importante celebrar uma data, mas é importante preparar as crianças para essa data. E foi assim que o que era para ser um evento, um olhar para as crianças, uma campanha temática do Dia de Doar, se transformou numa plataforma de educação para a gentileza e a generosidade. Está mais que comprovado, cientificamente, socialmente, culturalmente, que doar faz bem. Faz bem para o próximo e, especialmente, faz bem para você. Faz bem para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma. Faz bem quando você começa a praticar, mesmo que seja uma vez por dia. E depois você vai ampliando isso 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Daqui a pouco você vai se transformar num grande doador e você vai tomar muito gosto por isso. Esse papel da gente ser uma fonte de esperança, e principalmente se eu tenho condições de ofertar um instrumento, que seja dinheiro, seja meu trabalho voluntário, meu apoio técnico, etc., eu sou um instrumento de esperança ainda para o mundo, né? Só que você não vai ser feliz só olhando para o teu umbigo. Você tem que fazer a felicidade dos outros primeiro. Eu diria a todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento que você não tenha medo, né, de tirar um pouco de si para doar para alguém, né, aqui no lar da menina ou para qualquer instituição que você conhece. Por quê? Você doando, você está contribuindo com uma sociedade melhor, com um Brasil melhor, né, com um mundo melhor. Quando você compartilha com uma outra pessoa, você aprende, você se conecta. É um pouco isso que a vida traz para a gente, de você se conectar, você trocar. Quando você está trocando, você está tendo relacionamento com outras pessoas, você está mais vivo. É um pouco isso que eu acredito. Doação é um ato de servir, né? É um ato onde eu acho que a nossa alma vibra, né? Quando a gente, de fato, ajuda o próximo, né? E consegue ser útil. Então, eu super recomendo. O fato de doar é um fato que traz muita satisfação para a gente, traz muita satisfação pessoal, faz a gente se sentir bem. Mas a gente também precisa enxergar o benefício e precisa enxergar que a gente está transformando. Então, quem nunca doou, por favor, procure uma organização e faça uma doação. Você vai se sentir muito melhor e vai ajudar a gente a construir um mundo muito melhor. Nós não somos seres individuais, nós somos seres interdependentes. Então, a partir do momento que eu entendo que eu não estou sozinha nesse mundo e que, de alguma maneira, eu me conectar ao outro e eu fazer algo em prol do outro, isso também reflete em mim, porque somos todos, né, parte de um mesmo ecossistema. Naturalmente, a partir do momento que eu entendo isso, isso vai repercutir em mim, isso vai, de fato, me fazer bem, não somente em termos de saúde física, mas também em saúde mental, em realmente apreciar mais a vida e ser grato. A gente doa porque a gente sente que a gente pode fazer diferença e porque tem alguém precisando, né? E quando esse movimento acontece, né? Quando esse movimento de dar e receber, ele acontece, ele flui naturalmente, existe um equilíbrio maior, né? E quando existe maior equilíbrio, existe menos injustiça, existe menos desigualdade. E quando existe menos injustiça e menos desigualdade, todo mundo fica mais feliz. E quando todo mundo fica mais feliz, eu sou mais feliz. A gente só vai ser feliz se a gente realmente conseguir olhar para o coletivo, né? A nossa construção tem que ser coletiva. É o coletivo que vai ditar a nossa felicidade individual. E o doar vem muito conectado a isso, né? Eu não conheço ninguém que doe que não é feliz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue mudar o mundo sozinho. Por mais dinheiro que a gente tenha, então quem doa faz a diferença e se torna uma pessoa melhor para si e para o mundo em razão da sua doação. Se essa pessoa vai viver mais,
se vai melhorar a saúde dela, se vai melhorar as relações dela com a sua própria família. Eu não sei responder. O que eu sei dizer é que definitivamente doar faz muito bem para quem doa e faz ainda melhor para quem recebe. My best advice to anyone who wants to give to a charity, to a nonprofit organization, is to look inside first. What do you care most about? Give from the heart. Give to things that you care about. But then take a step back and make sure that you understand why you're giving, how you're giving, and oftentimes it's wise. Comece pequeno, faça uma doação pequena, visite a organização quando for possível, faça um diálogo com alguém da organização, se engaje não só na prática da doação, mas também tente entender um pouco mais sobre aquela organização e sobre aquela causa. Se você nunca doou, doe. Porque doar não vai fazer bem só para quem está recebendo a doação. Doar vai fazer bem para você. Eu, como doador, venho fazendo isso já há bastante tempo, venho experimentando isso há bastante tempo e posso afirmar categoricamente que doar transforma não só a vida de quem recebe, mas transformou a minha vida. E isso é algo que eu tento passar para os meus filhos. Não tenha vergonha de falar sobre a sua doação. Doar é bom, doar faz bem e o nosso exemplo inspira as pessoas. Quando a gente publica um post dizendo que a gente doou, quando a gente faz uma foto mostrando como a gente está ajudando, quando a gente fala da doação, a gente faz com que o coração das outras pessoas escute. Não deixe de falar sobre a sua doação, não deixem de inspirar as pessoas. Nós promovemos um país mais generoso, também falando mais sobre a nossa generosidade e o que é fazer o bem para os outros. Condições de ajudar, que ajude, porque assim, vocês não vão estar só ajudando uma pessoa, vocês vão estar ajudando várias pessoas. Nesse momento tem muita família com necessidade, mas que Deus abençoe todos vocês que puderem ajudar a gente.